Salve, salve, filhotinho. Eu sou Bruno Borges na área. Vamos lá para mais uma correção do CESUPA 2011/2, tá, filhote? Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o like e compartilhe, tá? Questão 37, tá, filhotinho? Vamos lá. Transportando-os, surgem os aglomerados de casas simples que, vistas uma vez, nunca mais serão esquecidas. Não porque deixem, como outras cidades memoráveis, uma imagem extraordinária nas recordações, mas porque tem a propriedade de permanecer na memória, rua por rua, casa por casa, apesar de não possuírem particular beleza. Dessas cidades temos a primeira visão de longe, quando o barco em que navegamos se aproxima. Se for dia, vemos a torre da telefônica como sinal de modernidade. Antes víamos a torre da igreja. À noite é o clarão da cidade, que se achega vagarosamente, sem pressa, com o tempo para os aconteceres e para a concretização do ser. Onde estão os mais poderosos arquivos culturais, os igapós simbólicos da nossa cultura, as raízes submersas da alma de meu povo? Considerando a caracterização feita pelo autor das cidades amazônicas, é correto afirmar que essas cidades correspondem aos... Tá, filhotinho? Então é importante você lembrar, quando ele trata do processo de urbanização da Amazônia, é importante você lembrar esse período aqui, ó, tá? Então nós temos um período que nós chamamos, tá, de década de 50, tá? Então nós temos um período antes da década de 50 e um período pós 50, tá? Então aqui nesse período pré-50 eu vou ter uma urbanização, tá? Uma urbanização que é classificada como urbanização dendrítica, tá? O que é isso, filhote? Essa urbanização dendrítica é a urbanização em que as cidades elas vão nascer, tá? As cidades elas nascem às margens dos rios. Então eu vou ter um modo de vida mais ribeirinho, mais tradicional. Já pós 50 eu vou ter uma urbanização, tá? Uma urbanização que eles chamam de urbanização complexa, tá? Onde aqui nessa urbanização dendrítica eles vão usar o rio, tá? Um elemento de urbanização. Na urbanização complexa ele vai usar justamente as rodovias, tá? Então quando ele fala essa urbanização complexa, é essa urbanização à margem das rodovias. Então eu vou ter grande abertura de rodovias, como a Transamazônica, onde eu vou ter esse assentamento e as cidades vão nascendo à margem das rodovias, o que é diferente das cidades nascerem à margem do rio. Diante disso, filhote, vamos ver aqui, ó, letra A. Núcleos urbanos considerados patrimônios históricos e culturais e que, por esse motivo, são preservados em sua beleza, tá? Arquitetônica. Isso não acontece, tá, filhote? B. Espaços urbanos que marcam a Amazônia de hoje, que tem pincelada de modernidade, simbolizada no texto pela torre telefônica. Estes espaços foram organizados a partir da chegada de imigrantes sulistas e que, embora novas no contexto regional, possuem profundos vínculos culturais com a Amazônia. Não tem esses vínculos com a região amazônica, tá, filhote? Letra C. Núcleos urbanos situados à beira do rio, que apresentam muito bem o padrão de organização rio, várzea, floresta, tá? Aquela ocupação pré-50, tá, filhote? E que ainda apresentam profundas ligações culturais com o contexto amazônico, incorporando interações materiais, como essa torre telefônica, e simbólicas, tá, com o rio, tá? Correta a letra C de casa, tá, filhotinho? Letra D. Espaços que marcaram uma nova forma de gestão do território amazônico, sendo dissociados do contexto cultural regional
embora sejam ribeirinhas e tenham vínculos profundos com alguma das atividades econômicas tradicionais da região, a exemplo da pesca artesanal. Tá? Essa nova forma de gestão do território amazônico, ela vem sendo desassociada do contexto cultural regional, embora seja ribeirinha e tenha vínculos profundos com algumas atividades econômicas tradicionais. Essa nova forma de ocupação da Amazônia, ela não tem esse vínculo, tá? Mais regional, tá? Com as atividades ribeirinhas, como a questão da pesca. Então, a nova forma de ocupação da Amazônia já é uma ocupação baseada em grandes projetos, baseada na exportação de commodities. Então, nesse final aqui ele matou a questão correta, a letra C de casa, tá? Questão 38, vamos lá. No espaço agrícola brasileiro, a sojicultura tem tido nas últimas décadas significativa expansão da área cultivada, destacando-se também pela elevada produtividade e rentabilidade, tá? Não pode esquecer, quando ele fala de soja, nós estamos falando de commodities, tá? Lembrando que commodity é aquela matéria-prima que é exportada e você recebe em dólar, tá, filhotinho? Então a sojicultura é uma commodity, tá? Importante, lembrando que as commodities estão relacionadas a produtos agrícolas e minerais, tá? E também combustíveis. Como repercussão espacial, tá? Então aqui a repercussão espacial. Então, eu vou ter a expansão da soja, logicamente, a voltar para a exportação, mas isso vai refletir também no espaço, tá, filhote? Então, vou ter aqui letra A, predominância de pequenas e médias propriedades, não, tá? Lembrando que a sojicultura faz parte do agronegócio, commodities, latifúndio, tá? B, expansão deste cultivo na Amazônia, que tem efetuado prioritariamente em áreas antes alteradas, ocorrendo preservação erradíssima, tá, filhotinho? C. Valorização das terras onde se expande o cultivo, a especulação imobiliária, utilização intensiva de mão de obra, não, porque é agronegócio, agricultura mecanizada. Tá? D. Significativas alterações ambientais, correto, vai gerar impacto ambiental. Valorização das terras agriculturáveis, que é a especulação imobiliária, favoráveis ao emprego de mecanização e à reconcentração fundiária, correta, a letra D de dado, tá, filhote? As commodities geram essa reconcentração fundiária. Questão 39, vamos lá. As migrações são elementos constitutivos do espaço geográfico. Não ocorre apenas como consequência de eventuais desequilíbrios econômicos, sociais ou demográficos, mas que isso, os deslocamentos das populações trabalhadoras são elementos centrais da organização espacial de uma sociedade. A distribuição territorial da população é essencialmente dinâmica e apresenta-se diferenciada a cada momento histórico. A partir do texto, considerando as migrações no território brasileiro ao longo da sua reorganização, é correto afirmar que, tá? Então é importante você lembrar, filhote, quando você fala de migração no Brasil, você tem que lembrar da migração do Nordeste em direção ao Sudeste. Esse é o principal fluxo migratório, principalmente nas décadas de 50, 60 e 70, tá, filhotinho? Onde você tinha um intenso fluxo migratório da região Nordeste para a região Sudeste em função do processo de industrialização. Então, a região Sudeste, especialmente de São Paulo, atraiu muito migrante nordestino para trabalhar na indústria, na construção civil, etc. Tá, filhote? Então é importante você estar lembrando esse momento, tá? Letra A. Atualmente, os estados meridionais, tá, do país, tá bom? Lembrando, tá, filhotinho, nós temos aqui, ó, tá? Você não esquecer, tá? Nós temos aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, tá, ok? Aqui nós temos também o norte, ele é chamado de setentrional, é a mesma coisa que norte, e sul também é chamado de meridional, tá?
Então, os estados meridionais, ou seja, os estados ali da região sul, em especial Rio Grande do Sul, constituem um foco de forte imigração. A imigração, lembrando que imigração significa saída, tá? Consequência da atual crise no setor agrícola, tá? O sul do Brasil não é essa região de imigração, ao contrário, é uma região de imigração, tá? B. Durante o processo áureo da borracha, o norte brasileiro foi uma região de forte atração populacional e contribuiu para a presença nos dias atuais de significativa densidade demográfica, a maior. Se comparar as demais regiões do Brasil, é erradíssimo, tá, filhote? A região norte, ela recebeu sim imigrantes nordestinos para trabalhar na coleta do láctex, mas não gerou essa elevadíssima densidade demográfica. Lembrando que densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Letra C. No período boom industrial, que é a década de 50, governo JK, tripé desenvolvimentista, o Centro-Sul, particularmente lá em São Paulo, recebeu intensas levas de imigrantes nordestinos que buscavam novas oportunidades de emprego. Correta, letra C de casa. Tá, filhote? Uma questão clássica sobre imigração, você não pode perder. Uma rota bastante recente, pós-década de 90, de imigração interregionais, é no sentido Centro-Sul Amazônia, fato explicado pelo intenso crescimento do setor industrial na região, principalmente após a implantação da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus não conseguiu impulsionar esse fluxo migratório que o texto vem se referindo. Correta, letra C de casa. Tá? Questão 40, filhote. O Brasil é hoje a maior economia latino-americana e a nona maior economia mundial, né? Já caímos, não é mais a nona, tá, filhote? Assumindo a condição de potência regional com influência crescente à escala global. Então é importante você lembrar que o Brasil ele é sim uma potência regional, tá? Principalmente no contexto da América Latina, tá? Em especial no Mercosul, tá? Então a gente tem essa pujança, tá? Esta afirmativa justifica-se pelo fato que o país apresenta, beleza? Letra A, estabilidade política, tá? Isso aqui é questionável, principalmente nos dias atuais, tá? B, considerável extensão territorial, isso é um ponto importante, tá? Para essa pujança regional, além de abundância de recursos naturais, correto, também é um ponto importante, aliada a uma dinâmica econômica crescente, sendo o país integrante do Mercosul verdadeiro, que possui maior competitividade no mercado internacional. A correta, letra B de Bruninho Alok, tá, filhotinho? Vamos ver aqui a letra C. A maior taxa de urbanização de todo o continente americano. Olha aí, cuidado, quando ele fala continente americano, não é só a América Latina, tá? Aí você vai ter que comparar com os Estados Unidos, aí a questão está errada. D. Uma economia plenamente voltada para o comércio externo, só comparado com a economia argentina, fato favorecido da sua localização geográfica, com o litoral. Não. O Brasil tem um forte mercado interno, tá? Então, correta a letra C. Crise em países árabes eleva o preço do petróleo, tá? A 103 dólares. Nos últimos meses, tem sido frequente nos jornais e revistas de grande circulação manchetes sobre os recentes conflitos nos países árabes, a exemplo da notícia acima. Sobre o assunto, é correto afirmar que, letra A, esses conflitos têm uma conotação política, tendo relação com a insatisfação popular com vários fatores, a exemplo do elevado índice de desemprego, alto custo de alimentos, a necessidade de importação de gêneros de primeira necessidade, os elevados gastos com arsenal militar, dentre outros, embora tais países sejam grandes produtores e exportadores de petróleo. Questão corretinha, letra A, tá, filhote? Então, esses países apresentam conflitos internos, tá? Esses conflitos geram principalmente relacionados à questão da ditadura, da insatisfação popular, a elevado desemprego, como ocorreu no norte da África,
tá? Na Tunísia, Marrocos, Argélia, aconteceu também no Egito, tá, filhote? Então é um ponto importante isso aí, tá? Letra B. Origem desses conflitos é extremamente religiosa, não só religiosa, tá? A religião também contribui. C. O elemento motivador desses conflitos é econômico, não, tá? É sobretudo a questão política, a ditadura que vai refletindo um efeito dominó. Há nesses países um clamor por reformas políticas e principalmente por religiosas, não? Eles querem o fim da ditadura, tá, filhote? Então, eles querem o fim da ditadura, tá, filhote? Então, correta a letra B. Questão 42, tá? Questão clássica de globalização, sempre parece em prova, tá, filhotinho? Na última década do século XX, com a crise do socialismo real, ocorreu a expansão das relações econômicas capitalistas no espaço geográfico mundial, sendo as multinacionais uma das fortes agentes estimuladoras dessa expansão. A figura abaixo representa a expansão dessas empresas. A partir da interpretação desta imagem acrescida dos conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, letra A, essas empresas apresentam dependência exclusiva das políticas públicas dos países onde se instalam, sem interferência político-financeira do país sede. Tá? Erradíssima, tá? Essas empresas apresentam dependência exclusiva. Não, filhote. B. Há um caráter multinacional dessas empresas cujo capital não tem vínculo com nenhum país, sendo constituídas principalmente por grandes grupos financeiros. Não, elas têm sim vínculo com o país que é o país sede, tá? C. A globalização pouco influenciou nessa expansão. Ao contrário, a globalização favoreceu a expansão. D. Ocorre intenso deslocamento para fora dos seus países sede, em busca de mão de obra barata, menor carga tributária, expansão de mercado, entre outros motivos. Atualmente, muitas empresas transnacionais e multinacionais se instalam em países de economia emergente, a exemplo Brasil e México. Correto, letra D. Beleza, filhote? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima. Até a sua aprovação.